Certa vez, dentro do círculo de enxadristas ao qual pertenço, um senhor que tinha forte ligação com o xadrez relatou uma história deveras macabra. Não me recordo seu nome porquanto ele havia aparecido para participar de um torneio de enxadristas amadores na cidade do Rio de Janeiro, e seus resultados no campeonato não foram expressivos. Ademais, soube apenas os nomes de 2 dos 3 protagonistas da história. Contudo, lembro-me que esse senhor aparentava ter entre 60 e 70 anos de idade. Trazia um leve sotaque hispânico e conservava uma hirsuta barba grisalha. Um dos protagonistas do relato se chamava Castor Zen Valdez, espanhol de Gijón e detentor do título de Grande Mestre Internacional de Xadrez. O outro era o Diabo. Nosso narrador disse que Valdez era um homem recluso, pois padecia com esporádicas crises de esquizofrenia. Embora tímido e introvertido, Valdez revelava, para alguns amigos e de maneira informal, certas artimanhas sobre a arte enxadrística. Como era filho único e órfão de pai e mãe, Castor era um homem solitário que não mantinha contato com seus parentes, já que não nutria nenhum sentimento especial por eles. O nosso narrador contou que um dia Castor Valdez apareceu na casa de um amigo em Gijón, tarde da noite. Valdez tinha o rosto branco como uma vela e os olhos injetados de terror. Numa mão um tabuleiro, na outra um relógio de xadrez e 32 peças metidas num saco de couro. Como uma criança pedira para passar a noite na residência de seu melhor amigo, que também era seu médico, porque não estava se sentindo bem naquela noite. O amigo não negou abrigo e aboletou o visitante na sala de sua residência. Com os olhos que denunciavam verdade, o velho barbudo disse que o médico levantara exatas 2 vezes durante a madrugada para urinar e vira Valdez jogando xadrez sozinho. Na segunda vez, o amigo abordou o enxadrista a fim de saber o motivo que lhe deixava insônia ao ponto de permanecer praticando xadrez até a madrugada. Nosso contador de histórias arregalou os olhos impingindo algum mistério no local onde estávamos e garantiu que Castor Valdez havia dito que estava se preparando para um desafio de xadrez, e que o médico logicamente quis saber detalhes sobre o desafio e perguntou sobre o adversário, e também sobre quando e onde seria a partida. Prontamente, o GM Castor Valdez havia dito que iria começar em 5 minutos, no local onde ambos estavam, e a partida seria contra o Diabo. Foi-nos revelado que o médico titubeou ao ouvir a verdade de seu amigo, mas que certamente Valdez estava ingressando em outra crise de esquizofrenia. Assim, o médico resolveu não contrariar o amigo doente e falou que iria dormir para não atrapalhar a disputa noturna. Estranhamente, o grande mestre havia agradecido com efusivos gestos. O amigo retirara-se do cômodo, mas havia ficado imerso numa penumbra que enegrecia parte do corredor de sua residência. Dali ele pôde deslindar o desenrolar esquizofrênico dos fatos sem que seu amigo pudesse vê-lo. Nosso narrador enfatizou, com as mãos senis espraiadas para cima, que Valdez não sabia da posição de seu amigo no corredor. O senhor barbudo continuou a história dizendo que o grande mestre Castor Valdez havia aberto a porta da casa, depois se sentado em frente ao tabuleiro, arrumado as peças e dado corda no relógio de xadrez, e que com alguns minutos Valdez havia tomado um susto tão grande, como se alguém houvesse aparecido repentinamente à sua frente, que em seguida suas mãos começaram a tremer e que mesmo assim ele se levantou e cerrou a porta da residência. Que logo em seguida o enxadrista havia voltado para a mesa que sustinha o tabuleiro e movera o peão do rei 2 casas à frente, dando início a uma partida de xadrez, e depois apertara o botão que parava seu relógio. O homem que relatava a história suspirou e continuou afirmando que o médico sabia que a próxima jogada não seria feita por uma mão invisível, porque aquela situação não era espiritual, mas sim física. Uma doença do corpo e não da alma. E o lance seguinte também foi feito pela mão de Valdez, o que, apesar de toda certeza, tranquilizou seu amigo ainda afundado na escuridão do corredor. Soubemos que a partida seguiu por quase 1 hora, e que todos os movimentos de peças e paradas de relógio foram feitos por Valdez, que ora demonstrava excitação, ora demonstrava nervosismo, e em certos momentos frustração, refletida com o menear negativo de seu crânio. O que certamente nos assustou foi a continuação do relato feita por aquele desconhecido senhor. O homem continuou garantindo que o médico tinha visão privilegiada do tabuleiro e que, próximo de completar 1 hora de partida, Valdez, que estava sentado como se jogasse de peças brancas, havia sofrido um cheque-mate de bispo com o auxílio de uma torre e um peão pretos. A peça que havia dado o cheque-mate fora a torre. Até aí tudo bem,
mas nosso narrador nos asseverou que a torre se moveu assustadoramente lenta de um lado para outro do tabuleiro, passando sobre as quadrículas pretas e brancas que compunham sua fileira horizontal, e sem a ajuda de Baldez, que restou afundar o rosto nas palmas das mãos e soluçar num choro abrupto. E que segundos depois, coisa de 3 ou 4, Castor Baldez olhara para a escuridão, onde o médico estava espreitando, pedira desculpas pelo incômodo e agradecera a amizade que ambos haviam mantido. Mas antes de ganhar a noite, avisou que havia perdido a partida e a alma para o diabo. Depois, saiu correndo da residência. Nosso narrador conta que o médico arregalou os olhos de pavor ainda imiscuído na escuridão e que após a fuga de Castor Baldez, uma voz gutural exalando forte e nauseabundo odor de enxofre pronunciou Jaquemate, perto de seu ouvido esquerdo. Quisemos saber o que havia acontecido em seguida, mas nosso contador de histórias estava atrasado para retornar ao interior do Rio de Janeiro, e revelou que naquela noite o grande mestre enxadrista Castor Baldez havia se jogado na frente de um caminhão, tendo morrido instantaneamente. Perguntamos ainda o nome do médico e o que acontecera com ele depois daquela noite. Soubemos que ele se mudara para a cidade de Cartagena, no sul da Espanha, na semana seguinte ao fato, e que lá levara uma vida normal até cometer suicídio com um tiro na boca há muitos anos. Lamentamos o desfecho do médico, contudo insistimos em saber seu nome. Porém, o velho barbudo, sem tergiversar, avisou que não iria revelar o nome de seu pai. Nós, desidratados pela vergonha, desejamos-lhe uma boa viagem. Fala pessoal, beleza? Se você gostou da história, deixe seu like e considere se inscrever no canal Sexto Saber e também compartilhe com seus amigos. Até a próxima.